Olá pessoal, tudo bem? Me foi pedido uma live, eu tentei fazer essa live, mas a internet realmente judiou bastante e eu me comprometi de transformar a live em vários vídeos diferentes e eu já vou começar por um. O objetivo aqui é uma pequena revisão em assuntos que me foram enviados, tanto a matemática quanto a física, para a SpaceX, já que hoje, 22 de setembro de 2019, a gente está no final de semana que antecede a prova da SpaceX, né? E eu queria dar uma força aí para o pessoal que está estudando, tá bom? Até para não se sentirem sozinhos. Então vamos direto à questão, sem muita enrolação, né? Vamos lá. Um corpo de massa 300 kg é abandonado a partir do repouso sobre uma rampa no ponto A, que está a 40 metros de altura, e desliza sobre a rampa até o ponto B sem atrito. Essa questão, pessoal, eu vou resolver em 3 partes diferentes. Eu vou pegar primeiro a rampa e depois vocês vão notar que tem outros movimentos. Então, na rampa, o que eu vou usar é a conservação de energia, pegando a energia potencial gravitacional no ponto A e a energia cinética no ponto B. Haja vista que no ponto A ele está em repouso, não tem a cinética, e no ponto B ele não tem altura a cumprir, portanto não tem a potencial gravitacional. Ao terminar a rampa, AB, ele continua o seu movimento e percorre 40 metros de um trecho plano e horizontal, BC, com coeficiente de atrito dinâmico de 0,25 e, em seguida, percorre uma pista de formato circular de raio R, sem atrito, conforme o desenho abaixo. Pois bem, aí estão os outros 2 trechos. O plano e horizontal BC, que tem atrito, ou seja, a energia não se conserva, há uma perda de energia, e a trajetória circular, onde a gente vai aplicar uma determinada técnica que eu acho que é bastante eficiente. Mas eu vou dividir em 3 partes, ok? Eu já vi questões resolvidas na internet, eu não fico nessa neura de me comparar da mesma forma que os outros resolvem. Eu acho que cada professor resolve de um jeito, contanto que a gente não passe nada que não seja verdadeiro, né, conceitualmente verdadeiro, então eu acho que está valendo. Eu vou tentar aqui detalhar um pouco mais a resolução desse problema, tudo bem? Aí ele pergunta, o maior raio R que a pista pode ter para que o corpo faça todo o trajeto sem perder o contato com ela é de... E aí ele coloca a intensidade da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo, e aí está o nosso desenho. Pois bem, então por onde que eu comecei esse problema? Comecei pela retirada das informações. Então a gente tem aqui, ó, massa do corpo 300 kg, a altura do ponto A, que é o ponto mais alto, 40 metros, entre A e B, não há força de atrito. Entre B e C, há força de atrito, cujo coeficiente de atrito dinâmico é 0,25, e o trecho mede aí um ΔS de 40 metros. Pois bem, vamos lá. Comecei primeiro pelo trecho AB. No trecho AB eu peguei a energia potencial gravitacional lá no ponto A, a energia cinética no ponto B e coloquei energia gravitacional no ponto A, mgHA, igual a m, velocidade em B ao quadrado dividido por 2. Fiz aí os cancelamentos da massa, porque realmente a gente não precisa da massa para isso. A velocidade B, ela deu raiz de 800 metros por segundo. Essa etapa é uma etapa muito simples, muito tranquila. Depois eu fui para a segunda etapa, que foi a daquele movimento horizontal e plano. Então eu peguei na faixa BC, né, ali no ΔS BC, calculei a força de atrito, μ vezes o peso, já que é horizontal, μ vezes o peso, o μ 0,25, o peso 300, o G10, aí vai ficar 2,5 vezes 300, e vocês vão entender por que eu não fiz a conta, poderia ter feito, mas acabei não fazendo. Por quê? Porque nessa situação, a única força que age sobre o bloco na direção do movimento, óbvio que tem normal e tal, mas é a força de atrito. Ela é uma força que vai desacelerando esse móvel. Não é? Lembrando que ele chegou lá no ponto B, que é o início dessa trajetória, com raiz de 800 metros por segundo. Força de atrito, então, é a força resultante, então massa vezes A, vezes aceleração, igual ao resultado da força de atrito, 2,5 vezes 300. Já corto 300 com a massa, então foi por isso que eu não fiz a conta. E a aceleração, a gente tem que lembrar que aqui a gente está calculando o módulo. Deu 2,5, mas a aceleração realmente, menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a força de atrito é uma força de reação, né? Ela tenta barrar o movimento. E por último ainda nesse trecho eu fui para Torricelli e
calculei qual a velocidade que o móvel chega no ponto C, que é o final desse trecho plano e horizontal, mas é o início do movimento daquele looping que ele vai fazer. Então, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração ΔS. Coloquei tudo aí da forma que tem que ser feita e encontrei VC, que é raiz de 600 metros por segundo ao quadrado. Pois bem, aí está a chave da resolução do nosso problema. Então vamos voltar para a figura para que a gente faça um raciocínio aqui, que seja um raciocínio bacana e dê para a gente realmente ter um bom entendimento daquilo que a gente está fazendo. O que é que eu propus fazer aqui? Eu propus fazer o seguinte: esse movimento no looping aí acontece da seguinte maneira. O ponto crítico dele está nesse ponto aqui de cima, esse ponto superior aqui, que eu vou chamar de ponto D. E aí, nesse ponto D, a gente sabe que primeiro eu não posso ter uma velocidade tangencial zero. Porque se eu tiver a velocidade tangencial zero, esse corpo vai cair. Ele tem que ter uma velocidade mínima para que ele passe por aí e complete o looping. Pois bem, e além disso, eu também sei que aqui existe uma tal força centrípeta, que sempre aponta para o centro da trajetória. Beleza? Então eu tenho que saber dessas duas coisas. Beleza, então vamos falar um pouquinho sobre a força centrípeta. A força centrípeta nesse ponto D, ela aponta na mesma direção em sentido que o peso, porque óbvio, o peso é vertical e para baixo, e também na reação normal. Então eu tenho tanto o peso quanto a normal para baixo. Só que nesse ponto de altura máxima, passando com velocidade mínima, essa normal quase não se sente. Então ela pode ser negligenciada, ela pode simplesmente desaparecer da equação, e aí eu acabo ficando que força centrípeta igual ao próprio peso. E daí a gente chega a uma coisa legal. O que é a força centrípeta? É a massa do corpo vezes a velocidade, aqui eu vou colocar a velocidade no ponto D, ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória circular. E a força-peso continua sendo o nosso conhecido mg, certo? Então eu corto aqui as massas e eu fico com Vd ao quadrado igual a Rg. Beleza, e vamos guardar isso aqui porque a gente vai precisar. Então eu tenho isso aqui. A velocidade no ponto D ao quadrado é igual ao produto do raio da trajetória vezes a aceleração da gravidade. Tá. Esse aspecto aqui é um aspecto de força resultante, ok? Agora o outro aspecto, que também é bastante importante, ele está no conceito da energia mecânica. Então, como não há atrito no looping, a energia mecânica ela se conserva. Ou seja, a energia cinética no ponto D, no ponto C, porque não tem altura, portanto não tem a potencial gravitacional, ela se mantém até o ponto D. Só que no ponto D eu tenho altura a cumprir, também tenho energia cinética, porque eu não posso dizer que a velocidade no ponto D é zero. A gente não pode esquecer disso, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Energia no ponto D, energia potencial no ponto D, então, mg, a altura, pode verificar na figura, é 2 vezes o raio, é o diâmetro do looping, mais a energia cinética no ponto D, a massa, Vd ao quadrado, sobre R. Opa, desculpa, sobre 2, tá? A gente está fazendo aqui energia cinética, tá? Então, sobre 2. E isso é igual à energia cinética no ponto C. mvc ao quadrado, que a gente já tem o valor, dividido por 2. Temos o valor de tudo, menos de R. Então, note o que é que eu vou fazer. Aqui eu vou ficar com 2mrg mais V2, Vd ao quadrado é Rg. Então eu vou ficar aqui, ó, mrg sobre 2 igual a mvc ao quadrado sobre 2. Bom, daqui já dá para notar que a massa vai cair em toda a equação, certo? Ó, a massa cai. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal, eu vou multiplicar tudo por 2 e a expressão vai ficar muito simples. Então, ó, se a gente multiplicar tudo por 2 para tirar esses denominadores, o primeiro termo, que era 2rg, vai ficar 4, 4rg. O segundo vai ficar só rg. E o termo independente, que está do outro lado, do lado direito da equação, lembre que é 600, que é vc ao quadrado, dividido por 2 vai ficar 600. Então eu vou ficar aqui assim, ó,
4RG mais RG igual a 600. Ok? Então eu vou ficar com esse cara aqui. Ora, 4RG mais RG, eu tenho 5RG. Então a gente vai ficar, e essa parte eu deixei aqui embaixo, 5RG igual a 600 e R igual a 600 dividido por 50, porque 5G é de 50, 600 dividido por 50 que dá 12 metros. E aí a gente responde a questão e, se eu não me engano, letra C, a resposta. Então o raio máximo 12 metros, para que toda essa situação seja possível. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a compreender essa questão e que a didática tenha sido boa. E eu estou tentando fazer o vídeo aqui o mais curtinho possível para vocês darem atenção ao vídeo inteiro e pegarem, porque muita gente nesse ponto D esquece de colocar energia cinética e é aí onde a vaca vai para o brejo, porque não tem como fazer. Beleza? Um forte abraço a todos vocês, bons estudos, última semana aí, então manda ver porque vale muito a pena. Forte abraço, até mais.